Pessoal, outra coisa importante, não só para a função de segundo grau, mas para qualquer função, é o estudo de sinal. Então, o estudo de sinal ele é primordial. Então, vamos entender como se dá o estudo de sinal da função do segundo grau da parábola. A questão do estudo de sinal de uma função é o seguinte, né? F de x. Quando você faz o estudo de sinal de uma função, você quer saber o sinal do f de x, ou seja, você quer saber qual é o sinal de y. Isso que é o estudo de sinal da função, é o estudo de sinal de y. Você quer saber qual é o sinal de y, né? Então, no caso da função do segundo grau, você faz o estudo de sinal de acordo com a parábola. Vamos pensar no exemplo que eu tinha dado. O gráfico, né? Se a gente lembrar bem, o gráfico da parábola ele passava aqui no ponto -3 e no ponto 1. Então, ele era uma parábola virada para cima, que passava pelo ponto -3 e 1. Observa que antes do ponto -3, a minha parábola ela subiu. Ó. O eixo x ele divide o eixo y em duas partes. Na parte positiva, que é a parte de cima, na parte negativa, que é a parte de baixo. Então você observa que antes de 3, o gráfico está aqui em cima. Então quer dizer que ele tem valores de y positivos, né? Agora, entre -3 e 1, a parábola está aqui embaixo. Ó. Então se a parábola está aqui embaixo, abaixo do eixo x, os valores de y são negativos. Depois do ponto 1, ó, depois do ponto 1, a parábola voltou a passar aqui para cima. Então ela vai ter valores positivos. Então o estudo de sinal, você não precisa nem colocar o eixo y, você só marcaria aqui as raízes e colocaria os valores, ó, mais, menos e mais. É o comportamento da função. Lembrando que a nossa função era x² mais 2x menos 3. Como a gente viu em sala, uma forma de fazer o estudo de sinal é atribuindo valores também. Só que aí ele é mais demorado, né? Porque, por exemplo, pegaria um valor menor do que -3, por exemplo, -4. Colocando -4 no lugar do x, -4² é 16, -4 vezes 2 é -8, com -3. Se você fizer essa conta, 16 menos 8 é 8, 8 menos 3 é 5, está dando um resultado positivo. Se eu pegar um valor que está entre -3 e 1, por exemplo, x igual a 0, se eu colocar 0 nessa função, vai dar 0, 0 e -3. Então, está dando um resultado negativo. E assim em diante. Então, o estudo de sinal de uma função do segundo grau é você fazer o estudo do valor de y. Ele é positivo ou ele é negativo. Então, olha só o que vai acontecer. Quando o seu delta for maior do que 0, a sua parábola vai ter duas raízes, né? Então, ela vai tocar a função em dois lugares. Se o a for maior do que 0, né? Se o a for maior do que 0, a parábola está virada para cima. Então, ela sempre vai ser positiva, negativa e positiva. Se o a for menor do que 0, a sua parábola vai estar assim, então ela vai ser negativa, positiva e negativa. Então, é esse o comportamento da nossa função. Esse caso, o delta tinha dado 16, então o delta foi o resultado maior do que 0. O a, que é o valor que multiplica o x², é 1, que também é maior do que 0. Por isso a nossa parábola se encaixou nessa condição aqui. O segundo caso é se o delta for igual a 0. Se o delta for igual a 0, você tem uma raiz, ou seja, a sua parábola vai tocar em um ponto só. Se o a for maior do que 0, ela vai ser algo virada para cima tocando nesse ponto. Se o a for menor do que 0, ela vai ser algo que está aqui tocando num ponto. Se o a for maior do que 0, ela vai ser positiva aqui e aqui. Se o a for menor do que 0, ela vai ser negativa aqui e aqui. Então esse é o comportamento da função do segundo grau quando o delta é igual a 0. Quando o delta for menor do que 0, aí a função não vai tocar, porque ela não tem raiz, ela não vai tocar no eixo x. Se o a for maior que 0, o gráfico dela vai estar assim, ó, não toca no eixo x. Vai ser tudo positivo. E se o a for menor do que 0, a parábola vai estar aqui embaixo, ó, voltada para baixo, sem tocar no eixo. Ó. Então ela vai ser toda negativa. Olha a diferença que existe quando o delta é menor do que 0 e o delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, ela toca em um ponto só. Nesse ponto aqui, a função vale 0. Antes ela é positiva, depois ela é positiva, mas nesse ponto ela vale 0. Quando o delta é menor do que 0, ela não toca, então é tudo positivo. Aqui não é tudo positivo, é positivo aqui, mas nesse ponto, como ela tocou sobre o eixo x, o valor de y é 0.
Então é assim que a gente faz o estudo de sinal da função aí. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Peguei essa função f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x. Observa que essa é uma função do segundo grau, só está faltando o termo independente, porque ele não aparece aqui, porque ele é igual a zero, certo? Quando a função está assim, ela não está completa com os três termos, o x ao quadrado, o x e o termo independente, você pode fazer o delta, se você quiser fazer por delta, você pode, normalmente. Delta vai ser igual a b ao quadrado, o b é menos 4, né? Aqui, ó, o a vale 2, que é esse valor que está com x ao quadrado. O b vale menos 4, que é esse valor que está com x. E o c, como não aparece o termo independente, é porque o c é igual a zero. Aí o delta vai ser b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes 2 é menos 8 vezes 0 é 0. Então aqui vai ficar mais 0. Então o delta é 16. Então o valor de x vai ser menos b, o b é menos 4, então vai ficar 4. Raiz de delta, raiz de 16 é 4, sobre 2a. O a é 2, então 2 vezes 2, 4. Então as raízes são 4 mais 4, 8, dividido por 4 vai dar 2. 4 menos 4 é 0, dividido por 4 vai dar 0. Então as raízes são 2 e 0. Então essas são as nossas duas raízes. Outra forma de fazer isso aí seria o seguinte, né? Seria colocar 2x ao quadrado menos 4x igual a 0 e colocar em evidência. O que esses dois termos têm em evidência? O 2x. Se eu fizer 2x ao quadrado dividido por 2x, 2 dividido por 2 dá 1, x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 4x dividido por 2x, menos 4 dividido por 2 dá menos 2, x dividido por x dá 1. Então isso aqui é igual a 0. Aí sempre que a gente chega nesse tipo de situação, você tem que a multiplicação desse termo com esse termo está dando 0. A multiplicação de dois termos só vai dar 0 quando pelo menos um deles for igual a 0. Então, ou 2x é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0. 2x igual a 0. Esse 2 passa dividindo. 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. Menos 2 passa para cá, fica 2. X igual a 2. Então, as raízes são 0 e 2. Então, pode ser feito assim. Pode ser. No nosso exercício aí, então, como a gente já encontrou as raízes, a gente vai fazer o esboço do gráfico aqui, então. Então, a nossa parábola passa nos pontos 0 e 2 do eixo x, ela vai passar aqui no 0 e aqui no 2, certo? Ela está voltada para cima porque esse valor é positivo, então a nossa parábola vai ser alguma coisa assim, ó. É o esboço, né, gente? É uma ideia. Ela passou aqui no 0, ela passou aqui no 2. Esse ponto aqui, que é o vértice, ó, aqui, ó, em relação a x do vértice, né? Se você quer encontrar o x do vértice, uma opção que você tem é pegar a sua função lá em cima, agora para nós no cálculo 1, e derivar. Derivada de 2x ao quadrado é 4x, derivada de menos 4x é menos 4, iguala isso a 0. 4x é igual a 4, x é igual a 4 dividido por 4, que é 1. Então aqui o x é 1. A outra forma de fazer é fazer a média entre as raízes. 0 mais 2 é 2, divide por 2, vai dar 1. Soma as raízes e divide por 2. Então, tanto faz se você fizer pela derivada ou se você tirar a média entre as raízes. Se o x do vértice é 1, quando você substitui 1 no lugar do x aqui, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 2 vai dar 2. 1 no lugar do x, 1 vezes menos 4 é menos 4. 2 com menos 4 dá menos 2. Ou seja, aqui é menos 2. Então, o vértice é esse ponto aqui, ó, é o ponto 1 com menos 2. Para nós, nessa função, ele é um ponto mínimo absoluto. O estudo de sinal dessa função é marcar aqui o 0, é marcar aqui o 2. Como a parábola está virada para cima, aqui é positivo, negativo e positivo. Então, a minha função gera valores positivos antes do 0, valores negativos entre 0 e 2, e depois do 2 ela gera valores positivos novamente aí.